Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. O livro Ala 18, de Wilson Frungilo Júnior, uma história muito interessante, relatada por ele próprio, vivida também por ele próprio. Começa dizendo que, morando num condomínio, certa feita, observou de sua janela que uma pessoa do lado de fora observava a sua casa. Saiu preocupado, na intenção de interpelar essa pessoa. Tratava-se de um homem. No entanto, quando chegando lá fora, não havia ninguém. O aspecto que ele havia visto era muito suspeito. Então, ele procurou em torno, olhou, observando, perguntou em algumas casas. Não havia nenhum sinal da pessoa. Acionou a segurança do condomínio. Fizeram uma vasta procura. Também sem atingir o objetivo. Ninguém foi encontrado com aquelas características. Embora preocupado, mas acabou por aceitar. E realmente não surgiu mais ninguém com aquele aspecto. Passados uns dias, ele que se considerava um jornalista amador, sempre com a câmera, caminhando na cidade, fazendo hora para chegar no trabalho, observou uma pequena multidão diante de um edifício, e todos olhando para cima. Ele parou e, observando também, percebeu que se tratava de um homem com intenções suicidas. Ameaçava se atirar do alto do prédio. Os bombeiros já estavam no local e procuravam dialogar com o homem. Conseguiram subir, chegando até onde ele se encontrava. Mesmo guardando uma certa distância, conversava com toda a paciência, procurando esclarecer. O grupo cá embaixo, como sempre, alguns tentavam ajudar. No entanto, outros incentivavam para que ele pulasse, dizendo que ele tivesse coragem, que ele fizesse, atrapalhando naturalmente o trabalho dos bombeiros. Mas depois de um certo tempo, os bombeiros pareceram convencer o homem. Ele saiu da beira do prédio e se dirigiu para o meio, quando de repente deu meia volta e atirou-se do alto do edifício. Os bombeiros o haviam convencido. No entanto, por alguma razão, ele resolveu voltar e cometer o suicídio. Foi aquele alvoroço, aquele corre-corre. Wilson, com a sua câmera, havia filmado tudo. Toda a situação, todo o evento, enquadrando todo o processo. E ele então afirmou que quando o rapaz voltou-se para o meio e havia desistido, um outro se aproximou dele e, falando ao seu ouvido, convenceu a retornar e atirar-se do alto do prédio. Mas ninguém havia visto outra pessoa. Somente ele, mas ele afirmava com segurança: eu vi, eu tenho certeza, inclusive está aqui filmado. Houve aquele alvoroço, ninguém podia sair do prédio, ninguém podia entrar. Naturalmente as pessoas
ficaram chateadas com Wilson. Um amigo seu, da polícia, que ali se encontrava, falou com ele: olha, venha, entra comigo aqui no carro, eu vou te levar a uma delegacia mais próxima, e lá você conversa com o delegado e mostra o seu filme, para que ele possa tentar identificar quem foi essa pessoa. E assim ele fez. Entrou no carro e foi junto com Wilson, com o seu amigo, até a delegacia. O delegado observou e, olhando na câmera onde estava filmada a cena, não identificou ninguém, pois que não havia ninguém a não ser o homem e os bombeiros. Mas eu tenho certeza, eu filmei, aqui não há ninguém, a não ser o homem. Na realidade, Wilson era médium e não percebeu, não conseguiu identificar a diferença de um encarnado para um desencarnado. Nós sempre ouvimos falar, através dos benfeitores espirituais, que há espíritos em toda parte. Conforme ele viu no seu condomínio, teve a oportunidade de ver aquele homem que certamente era um obsessor, que estava intuindo o pobre infeliz a se atirar do alto do edifício. Ninguém mais via, porque somente ele era médium. A partir daí, outros eventos começaram a ocorrer, a ponto de levar o Wilson a ser internado com camisa de força no hospital psiquiátrico. Para sua sorte, havia uma senhora que se reunia com um pequeno grupo à noite dentro do hospital, mesmo sem o conhecimento dos médicos, para rogar pelos enfermos que lá se encontravam. Foi a salvação de Wilson, pois que, conseguindo afastar os obsessores que o assediavam, ele foi se recuperando. E essa senhora teve a oportunidade de dizer a ele da sua mediunidade, procurasse um centro e desenvolvesse o seu potencial. E assim ele fez, foi o seu grande benefício. Somos todos espíritos imortais. E mesmo deixando a matéria, continuamos vivos, continuamos seguindo a nossa trajetória. Alguns retornam ao mundo espiritual, vão para alguma colônia, para uma condição melhor, ou até mesmo difícil de acordo com a sua necessidade. Mas muitos permanecem na Terra, apegados às coisas materiais, vivenciando experiências como se ainda estivesse vivo entre nós. Só o amor nos levará à luz e à salvação de nossa alma. Libertemo-nos, pois, dos maus pensamentos, das más ações, e façamos o melhor enquanto estivermos em nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nós, em nossos corações e em nossas mentes. Muita paz.